Educação, academia e ensino superior. Ponto e vírgula. Semanalmente na RUC. Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Ponto e Vírgula. Eduardo Melo é estudante de Bioquímica na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra, é também presidente da mais antiga associação de estudantes do país e hoje é, ao mesmo tempo, convidado da Rádio Universidade de Coimbra. Olá, boa noite, Eduardo. Muito obrigado, antes de mais, por estares presente aqui na Rádio Universidade de Coimbra e convidámos-te então para fazermos um balanço deste ano que passou, o ano de 2011, um ano que foi pautado pelo mandato de Direção-Geral à qual presidiste. E queria, em primeiro lugar, que te pedisses para fazeres um balanço geral deste ano de 2011. Bem, em primeiro lugar, boa noite e obrigado já à Rádio Universidade de Coimbra pelo convite. O balanço que faço em relação a este ano de 2011 e concretamente em relação ao desempenho desta Direção-Geral, eu faço um balanço positivo e acho que, de um modo global, nós conseguimos atingir os objetivos a que nos propusemos. Quisemos investir em algumas áreas específicas. Lembro que nós tínhamos algumas das bandeiras, como por exemplo as saídas profissionais, nas quais investimos bastante. Aliás, este ano não só aumentámos bastante o número de atividades, não só de recrutamento, mas também de formativas nas faculdades e departamentos, mas acima de tudo investimos em algumas coisas diferentes. Por exemplo, foi o primeiro ano em que se fez, a primeira vez que se fez na Associação Académica de Coimbra, um Startup Weekend, um fim de semana em que os estudantes da Universidade de Coimbra tiveram a oportunidade de participar num pequeno concurso de empreendedorismo e que penso que correu bastante bem. Tivemos também, por exemplo, uma atividade bastante importante com uma rede de universidades norte-americanas, especialmente de base tecnológica, em que tivemos aqui participação de oradores internacionais a falar sobre o empreendedorismo, sobre a formação de ideias também, numa vertente mais formativa, e acima de tudo também posso dizê-lo que uma das coisas em que nós mais insistimos era a necessidade da Universidade de Coimbra implementar módulos de empreendedorismo nos diversos cursos da Universidade de Coimbra. É algo que temos acompanhado e que está a ser desenvolvido pela Universidade, que não tenho ainda confirmação oficial de quando é que poderá iniciar-se. Inicialmente esteve previsto agora para este semestre, mas penso que não será possível, mas que avançará a muito breve trecho e, portanto, nesse ponto acho que cumprimos os nossos objetivos e correu bastante bem. Ao nível das atividades que nós decidimos também fazer, mais vocacionadas para a cidade, acredito que foi positivo. Fizemos algumas atividades, não conseguimos fazê-lo com a regularidade que queríamos e que inicialmente propusemos. Infelizmente sinto que na cidade de Coimbra ainda há alguma dificuldade em trabalhar de forma periódica e regular com algumas instituições da cidade e, portanto, isso dificultou um pouco esse trabalho, mas penso que foi sendo realizado e procuramos também aqui alguma aproximação à cidade. Isso correu bem, é um trabalho que tem que ser feito continuamente pela Associação Académica de Coimbra, mas pelo menos mostramos uma maior disponibilidade para nos envolvermos com a própria cidade de Coimbra. Isso também, por exemplo, quando fizemos o Open Days, que fizemos mais do que não só vocacionados, embora também muito para os alunos da Universidade de Coimbra e muito também para os novos alunos, mas também que abrimos essas portas para qualquer pessoa que não sendo só a Associação Académica de Coimbra pudesse aproveitar esses Open Days e participar. E, portanto, fomos deixando esses sinais. Acima de tudo, tínhamos para este ano que sabíamos ser difícil e infelizmente parece que 2012 se adivinhará pior. Tínhamos grandes preocupações no campo da política educativa, particularmente no campo das bolsas de estudo, e penso que este ano se pautou acima de tudo por uma postura mais reivindicativa, mais ativa politicamente, que em determinadas alturas obteve ganhos, por exemplo, no Conselho de 2010, em que depois do 17 de novembro de 2010 a Direção-Geral do Miguel Portugal, ao qual eu também pertenci, conseguiu que fosse levada à Assembleia da República e aprovada uma proposta no sentido de retirar as bolsas de estudo do 70 a 2010. No início do nosso mandato, quando essa discussão estava na Comissão Especializada, houve alguns impasses e felizmente também muito fruto do nosso trabalho e da nossa pressão
conseguimos que essa proposta fosse aprovada depois na Comissão da Especialidade e, portanto, que avançasse. Infelizmente, este novo regulamento de atribuição de bolsas não foi completamente claro nessa retirada, e há alguns pontos do 2010 que de alguma forma conseguimos ver neste regulamento, mas penso que acima de tudo a Associação Académica de Coimbra durante este ano conseguimos mostrar duas coisas. Em primeiro lugar, que está muito viva e muito presente no que são as matérias de discussão política, e isso era muito importante, e em segundo lugar, se calhar mais do que qualquer outra associação de estudantes do nosso país, que não esquece os problemas do presente, que não procura soluções apenas para o futuro, mas que em cada momento procuramos sempre de alguma forma defender da melhor forma os interesses dos nossos estudantes. Isso viu-se, por exemplo, quando muitas associações estudantes e académicas se preocupavam em resolver eventualmente o problema dos alunos que não foram abrangidos pelo antigo regulamento apenas no novo regulamento. Nós continuamos nesse caminho de querer ver esses estudantes ainda incluídos durante esse ano letivo, e isso viu-se, por exemplo, quando nós fizemos o encerramento da Universidade de Coimbra, e ao longo deste ano também, ainda bastante recentemente, quando tivemos a oportunidade de perceber qualquer alteração a este regulamento de atribuição de bolsas só será feito eventualmente no próximo ano. Nós tivemos a oportunidade de já o dizer várias vezes publicamente e já o demonstrar a diversos responsáveis que a nossa postura não será resolver os problemas apenas para o próximo ano, mas resolver durante este ano. Este ano fomos também os primeiros a dizê-lo. O novo regulamento de atribuição de bolsas não seria melhor do que o ano passado, apesar de ter algumas melhorias, serão claramente compensadas noutros pontos que resultaram neste momento, pelo que se prevê, numa diminuição do número de estudantes bolseiros, e tem afetado especialmente os alunos do primeiro ano, primeira vez. E nós temos estado sempre na linha da frente dessa contestação. E acima de tudo, eu acho que nestes três campos, que eram campos essenciais para a Associação Académica de Coimbra, nos quais nós investimos bastante enquanto bandeiras de mandato, cumprimos claramente, sem falar obviamente de todas as outras áreas. Acho que há coisas que vão ficar marcadas deste mandato, por exemplo, a realização dos campeonatos nacionais universitários, que foi reconhecidamente a melhor organização de sempre no Campeonato Nacional Universitário. Será uma marca deste mandato, e portanto do ponto de vista global eu faço uma avaliação bastante positiva. Este foi um ano também, o ano 2011, o ano que já passou, já estamos em 2012, em que houve uma mudança no governo, o governo anterior muito contestado pelos estudantes, propriamente, em várias áreas, mas pelos estudantes nomeadamente, que é aquilo que nos interessa para aqui. E este novo governo parece que não teve melhoras nessa área, até porque os estudantes continuaram a protestar em alguns sentidos. Ainda houve uma manifestação em que a Associação Académica participou muito recentemente. Achas que esta mudança de governo pode ter sido prejudicial para a Associação Académica de Coimbra, ou achas que não teve grande interferência? Também que balanço fazes deste período de governo? Como é que o governo atual, e Nuno Crato e o Secretário de Estado do Ensino Superior se portaram com o ensino superior? Bem, eu acho que esta não é esta mudança que é prejudicial para a Associação Académica de Coimbra e para os estudantes da Universidade de Coimbra. Acho que o que é prejudicial para todos os estudantes do ensino superior é o facto de continuarmos sucessivamente a ver governos que não têm o ensino superior como uma prioridade. É óbvio que é bastante preocupante quando vimos neste Orçamento de Estado que o Ministério que teve a maior redução do orçamento foi o Ministério da Educação e Ciência, que o subsetor que teve a maior redução do orçamento foi o subsetor do ensino superior e da ação social, e portanto obviamente que percebemos claramente que esta não é a prioridade, que o ensino superior não será a prioridade deste governo. Acima de tudo, acho que há algumas coisas que nos preocupam sobremaneira. Em primeiro lugar, de percebermos que esta estratégia de desorçamentação continuará. Aliás, bem recentemente tivemos a oportunidade de ler nas notícias que a Troika prevê um esforço adicional de redução de 400 milhões de euros no setor da educação no próximo ano, e que isso afetará de forma bastante gravosa as instituições de ensino superior. E, portanto, e depois também há outra questão que me parece claramente negativa, que é, independentemente
das opiniões dos estudantes serem mais ou menos validadas pelo Ministério com a pasta do Ensino Superior, notamos que há uma grande diferença da postura desta Secretaria de Estado, deste Ministério, que se prende com a disponibilidade para reunir, para ouvir, para conversar com os estudantes. Notamos que há um grande mutismo. Tem sido muito difícil conseguir contactar este novo executivo. Tivemos a oportunidade de dizer recentemente, quando tivemos a oportunidade de reunir com o Secretário de Estado, já tínhamos pedimos uma reunião ao Secretário de Estado assim que tomaram posse, que não nos foi atendida. Tivemos a oportunidade de reunir apenas quando foi num processo de audição sobre o regulamento de distribuição de bolsas, em que a participação dos estudantes nessa discussão foi muito reduzida. Foi apenas de esclarecimento de opiniões políticas sobre alguns pontos específicos do regulamento e não uma discussão de fundo sobre o regulamento de distribuição de bolsas. Entretanto, pedimos 2 novas reuniões que não nos foram atendidas e só recentemente tivemos a oportunidade de reunir com outras associações estudantes e académicas ao mesmo tempo, com o Secretário de Estado, em que as respostas também não foram muito conclusivas. E, portanto, noto que não só há essa despreocupação com o setor do ensino superior e da educação no modo geral, mas também que há uma maior dificuldade de acesso a esses responsáveis políticos. Isso é obviamente preocupante e certamente continuará a preocupar a Associação Académica de Coimbra enquanto este executivo estiver em funções e se essa tendência se mantiver. E achas que estas manifestações que os estudantes têm levado a cabo e todas as formas de protesto têm servido para alguma coisa? Afinal de contas, pouco ou nada mudou. O que é que tem faltado? Bem, eu acho que este tipo de iniciativas não são inúteis, não é? Este tipo de iniciativas colocam pressão sobre o executivo. Acho que, acima de tudo, neste caso em específico, há um problema global que não é um problema do ensino superior. Há um problema do executivo que tem sido insensível à sociedade, que tem sido insensível em diversos campos. Li há pouco uma notícia do Financial Times, um estudo que dizia que Portugal era o país da Europa com maior desigualdade de rendimentos entre ricos e pobres. Isso, portanto, é obviamente preocupante e que está a inverter a tendência que vinha a ser seguida entre 2004 e 2008 de aproximar Portugal da média europeia, que está neste momento a ser revertida essa tendência, portanto está a piorar. E, portanto, penso que o problema é global e este escudo da Troika tem, de alguma forma, funcionado, este discurso tem funcionado junto da opinião pública. Acima de tudo, acho que, não sendo um problema apenas do ensino superior, penso que diversos setores terão que publicamente pressionar este executivo para mudar de políticas e para ter as pessoas mais presentes do que os números. E, portanto, penso que os estudantes do ensino superior, como historicamente sempre foram também um grupo mobilizador do resto da sociedade nestas questões mais de desigualdade social, justiça social, que certamente terão um papel a cumprir ao longo deste ou de qualquer executivo que siga este tipo de políticas e que, portanto, que este tipo de iniciativas deve continuar e que se calhar não será no imediato que se verão esses frutos, mas certamente que teremos a oportunidade de apreciar o efeito final deste tipo de iniciativas. Será que essas iniciativas não têm resultado tanto, pelo menos a curto prazo, porque talvez os estudantes estejam afastados da vida, deste tipo de vida ativa, dos protestos? Será que ainda não se sentem afetados ou então estão mesmo afastados da Associação Académica? Não acho que seja um problema da Associação Académica, porque isso é um problema global e, tal como dizia, é um problema da nossa sociedade. Infelizmente, as pessoas têm tido uma postura bastante passiva em relação a todo o tipo de medidas que afetem diretamente os rendimentos das suas famílias e, portanto, este é um problema transversal, não é um problema específico do ensino superior. Acho que, acima de tudo, é preciso, de alguma forma, acordar as pessoas. E obviamente que isso não se faz de um momento para o outro. Se calhar também pelas nossas características culturais nós temos algumas dificuldades em manifestar o nosso descontentamento a grande escala e também é preciso entender que, sendo este executivo bastante novo, certamente que a tendência das pessoas também será dar um pouco o benefício da dúvida e dar aqui algum espaço até que esse descontentamento se manifeste de forma exemplar. Agora, tenho poucas dúvidas de que desse fenómeno na globalidade se dê mais cedo ou mais tarde, seguindo esta tendência. E, tal como dizia, acho que os estudantes, como elementos da sociedade, sofrem desse problema também, sofrem de alguma apatia nesse sentido, mas que também serão os primeiros a impulsionar esse tipo de movimentos.
os estudantes da Universidade de Coimbra não estão um pouco afastados, e volto a insistir na pergunta para puxar um exemplo, que é o caso das Assembleias Magnas, em que a representação não é assim tão grande e nas últimas nem sequer tem sido reunido o quórum. Porquê é que achas que isto acontece? Há algum desinteresse ou é mesmo a estrutura da própria Assembleia ou terá a ver com outras questões? Bem, acho que há muitas questões, não é? Em primeiro lugar, acho que há um problema de pressão sobre os estudantes que não acontecia, por exemplo, há 10 anos atrás. Se nós compararmos com a participação das Assembleias Magnas de agora com há 10 anos atrás, se calhar havia muito maior participação por vários motivos. Em primeiro lugar, porque não havia uma pressão tão grande sobre os estudantes para a conclusão da sua formação e o ingresso no mercado de trabalho, e portanto essa pressão nota-se de uma forma muito também grande. O processo de Bolonha obviamente terá implicações, porque obviamente também será complicado para um estudante que tem aulas às 9 da manhã e que tem faltas ficar até às 2, 3, 4 da manhã numa Assembleia Magna. E depois acho que, para além de não haver tanta disponibilidade de participação, também essa indisponibilidade devido à pressão letiva também se revela no tempo que os estudantes podem dedicar a estudar este tipo de questões, que não sendo diretamente da sua área de formação, mas que são do seu interesse certamente, as questões do ensino superior, as questões de política educativa, e portanto, como acaba por haver um maior déficit não só de interesse, mas também um maior déficit de conhecimento em relação a este tipo de áreas, os estudantes também não se sentem tão motivados e tão à vontade para discutir num espaço como a Assembleia Magna. Obviamente que me parece também que enquanto a Assembleia Magna não conseguir ter uma discussão séria do início ao fim, certamente que esta participação não irá aumentar. Ao longo deste ano, penso que nós nas Assembleias Magnas tivemos uma postura um pouco diferente do que tem sido seguido nos últimos anos. Eu, em todas as intervenções na Assembleia Magna, por exemplo, no início dos pontos de discussão política e ações a desenvolver, tive a oportunidade de explicar devidamente as nossas posições, explicar alguns pormenores técnicos que são importantes na discussão política, e penso que esse é um caminho que deve ser seguido para que as pessoas possam ter discussões sérias e que cheguem a algum sítio, não é? Portanto, que tenham substância. Mas parece-me ainda que a discussão se faz com alguma leviandade e, portanto, acho que isso é um fenómeno cultural, por assim dizer, e que enquanto os estudantes da Universidade de Coimbra não se quiserem centrar sobre essa discussão com substância, que certamente não conseguiremos chamar outros colegas para participar nas Assembleias Magnas. Então, se os estudantes não se querem centrar com substância nessas questões nas Assembleias Magnas, centram-se, afinal de contas, em quê para elas durarem tanto tempo? Bem, eu acho que acima de tudo há obviamente uma grande vontade de resolver problemas e portanto muitas vezes a discussão centra-se mais nas ações e que tipo de ações é que devemos desenvolver do que propriamente no conteúdo dos problemas. O que me parece é que será muito difícil nós conseguirmos resolver os problemas sem analisar como é que eles acontecem efetivamente, quais as possibilidades de resolução antes de discutirmos as ações. Isso é muito importante porque qualquer tipo de ação política tem que ser, acima de tudo, sustentada numa opinião política. E nós não podemos discutir ações sem discutir a opinião política. E isso é que me parece que é o grande problema das Assembleias Magnas neste momento. Há pouca discussão da opinião política, há pouca discussão das posições, há pouca discussão das soluções a apresentar e muita discussão das atividades a desenvolver. E parece-me que enquanto nós não conseguimos sustentar politicamente sobre as nossas opiniões ou as nossas ações com as nossas opiniões políticas, não conseguiremos chegar a bom porto. Muito bem, passamos então agora para outro tema e para alguns dos temas que marcaram então este ano de 2011, sim, exatamente, que foram, por exemplo, os afastamentos tanto do administrador da Direção-Geral como a tentativa ou suposta tentativa do secretário da Queima e também a questão do tesoureiro na Latada. O que é que faltou aqui? Faltou aqui algum bom relacionamento, algum bom dedo, digamos assim, na altura de formar equipa para escolher as pessoas? Não, acho que a questão não é essa. Em todos os grupos de pessoas há pessoas que surpreendem pela positiva e pessoas que surpreendem pela negativa. Isso acontece em qualquer grupo, seja no Conselho de Administração de uma empresa ou numa equipa de futebol, quer dizer, em qualquer grupo de pessoas, obviamente pode haver em algum momento, não direi dificuldades de relacionamento, mas dificuldades de trabalho conjunto.
Em relação ao administrador, ao João Alves, eu disse na altura, não entendi eu e o resto da Direção-Geral, porque todas estas decisões são tomadas pela Direção-Geral, que estivéssemos a seguir os mesmos caminhos e, portanto, quando isso começou a dificultar o nosso trabalho, como seria normal, os nossos caminhos afastaram-se. Em relação ao Miguel Andrade... Mas é normal que isso tenha acontecido, que esse afastamento tenha... Que só passado algum tempo de trabalho é que se tenha percebido que o caminho não é o mesmo? Sim, é normal que isso aconteça. Obviamente que todas as equipas tentam trabalhar da melhor forma e no mesmo sentido, e é óbvio que isso não se faz, que esse tipo de diferenças não se revelam no imediato, não é? E portanto, nesse caso específico, foi a única pessoa que foi afastada da Direção-Geral. É normal que tenha havido algum tempo em que, nos primeiros 2 meses de Direção-Geral são sempre meses em que não diria que há uma fase de adaptação, mas em que há tanto trabalho para desenvolver no início de uma Direção-Geral, que as coisas mais de médio e longo prazo, por assim dizer, se é que se pode dizer isso no espaço de um ano, acabam por não ser as prioritárias. Há um grande conjunto de problemas a resolver e, portanto, esses problemas não se revelam logo no início do mandato de Direção-Geral. E, portanto, é normal que, ao fim de algum tempo, as pessoas façam, e vamos fazendo, obviamente, ao longo do tempo, avaliações do que vai correndo bem e correndo mal dentro da Direção-Geral, e que, eventualmente, as pessoas que entendermos não estarem a dar o seu melhor, que sejam afastadas. Isso é uma coisa que não me choca minimamente e que este ano acabou por ser muito empolada, sinceramente, sem conseguir perceber muito bem porquê. E no caso de João Alexandre? Já lá vou, só para concluir. Eu, desde que entrei na Universidade de Coimbra, em 2006, só me lembro de uma Direção-Geral que não teve demissões, que foi a Direção-Geral do Miguel Portugal. Isso nunca foi um problema, portanto não entendo o porquê tanto implemento. Acima de tudo, acho que as pessoas devem ser francas e honestas, e em qualquer estrutura, se algo elementa mais, não é isso que deve chocar as pessoas, a saída de algum elemento. Deve, acima de tudo, ver-se o fruto do trabalho e ver se há alguma crítica a fazer a esse trabalho desenvolvido, e peço-me que não foi esse o caso. No caso do João Alexandre, tivemos algumas dificuldades de entendimento que conseguimos depois resolver, que me tive a oportunidade de o dizer na altura. Tivemos algumas divergências que obviamente que não começaram, que não se consubstanciaram nos primeiros 3 ou 4 dias de mandato, que foi algo que foi surgindo desde que fui eleito Presidente da Direção-Geral, mas que depois, em determinada altura, conseguimos resolver, e daí continuar essa confiança no João enquanto Secretário-Geral da Câmara das Fitas. Mas, mais uma vez, devo dizer, e penso que estas decisões têm sido muito pessoalizadas, eu sou um elemento de um órgão que é o Conselho Geral, eu não posso demitir ninguém ou readmitir ninguém, portanto, isso foi um entendimento do Conselho Geral, que decidiu em determinada altura que se calhar não seria a melhor solução, mas que depois, em função do que foram as nossas conversas e do que foram os nossos entendimentos, entendemos que, para bem da Câmara das Fitas e também tendo em conta a sua proximidade, que faria sentido manter-se essa opção. Não sei se teria mantido essa opção, por exemplo, se ele tivesse sido recandidato ao lugar que ocupava, mas tendo em conta os diversos fatores, entendeu-se que faria mais sentido nesse momento reconduzi-lo ou mantê-lo nesse caso. Não sabes tomar a mesma decisão se ele fosse recandidato? Porque dependeria das pessoas que estivessem no Conselho Geral na altura, e dependeria de diversos fatores que não eram os fatores que estavam em causa nessa altura. Mas o Presidente tem grande peso ou não? O Presidente tem peso de 1 voto em 5. E sobre as outras pessoas? Sobre as outras pessoas terá qualquer elemento que esgrima os seus argumentos da melhor forma. E no caso do Tesoureiro da Latada também foi um caso muito falado, que deu alguns problemas. Como é que também se justifica este acontecimento? Pois, relativamente a isso, tenho alguma dificuldade em falar, porque isso foi uma opção do Miguel e é ele que tem que a justificar. O que eu sei, sim, é que houve algumas dificuldades na altura da... Fala-se em divergências políticas. Não... Políticas não exatamente, mas no sentido de orientação de voto, digamos assim, e de apoio aos candidatos da Direção-Geral da Associação Académica.
Bem, se isso fosse verdade, em primeiro lugar, não faria sentido nenhum afastá-lo no meio da Festa das Latas. Acho que isso não cabe na cabeça de ninguém. Em segundo lugar, se isso fosse verdade também, nós tivemos um elemento da Direção-Geral que foi candidato a vice-presidente pela lista apoiada pelo Miguel e nada lhe aconteceu. Portanto, isso não faz sentido absolutamente nenhum. O Miguel, tal como o Marco Ribeiro, tinham assumido as suas posições em reunião da Direção-Geral bem antes da Festa das Latas e, portanto, isso nunca foi um problema. Houve sim algumas dificuldades por essa altura em trabalharmos em conjunto, não eu especificamente, mas o Miguel no seio da Direção-Geral, por diversos fatores e por diversos erros, que tive a oportunidade também de publicamente falar sobre isso na altura da Festa das Latas e que obviamente que nos deixaram de pé atrás em determinadas situações. Agora, o Miguel não foi afastado da Direção-Geral, decidiu em determinada altura na Festa das Latas e por muito que isso tenha sido a quente insultar-me a mim e ao administrador da Direção-Geral e anunciar que seria demitido da Direção-Geral e obviamente que fazendo isso na Festa das Latas com acesso a uma tesouraria eu não poderia deixar, acho que não caberia na cabeça de alguém deixar um tesoureiro de missionário e mexer num dinheiro num cofre, quer dizer, isso era como um senhor que se demitia de banqueiro num banco e dizer ao patrão, espera aí que eu vou só ao cofre e depois vou-me embora. Quer dizer, acho que isso não faz na cabeça de ninguém, isto acho que fazemos as coisas por salvaguarda. Agora, obviamente... Não haveria então só uma confiança política e não uma confiança pessoal? Não, quer dizer, há diferentes graus de confiança, obviamente. A confiança que eu tinha no Miguel em termos de desempenho das suas funções foi sempre total enquanto ele as cumpriu. A partir do momento em que começou a incumprir em algumas delas, obviamente que essa confiança é afetada, não é? Houve então incumprimentos efetivos na prática das suas funções? Sim, mas isso eu publicamente disse na sequência da conferência que ele marcou, falei de várias falhas. Cometidas por ele e, portanto, sobre esse assunto já tive a oportunidade de me pronunciar publicamente sobre isso e não entendo que deva arrastar-se. Agora, relativamente a divergências políticas, tal como eu disse, acho que é inconcebível. Tal como acho e como achei na altura bastante interessante alegar-se isso, penso que foi uma estratégia que em parte possa ter resultado com algumas pessoas, essa tentativa de colagem de divergência política e de ataque. Mas acho realmente muito curioso fazer-se uma conferência de imprensa a dizer que há perseguição política com um assessor de imprensa de uma lista candidata à Direção-Geral ao lado. Quer dizer, acho que isso só revela qual é a atitude das pessoas e qual é a postura das pessoas. Eu estou de consciência tranquila porque nunca persegui politicamente ninguém, bem pelo contrário, portanto ele é que saberá o porquê de ter tentado alegar isso. Não achas que todas estas situações, nomeadamente esta questão do tesoureiro da Latada, do tesoureiro da Direção-Geral e que ocorreu na Latada, deixa a Associação Académica um pouco desdignificada, se é que esta palavra existe, perante a opinião geral de quem toma conta destes acontecimentos e está por fora? Diogo, a Associação Académica de Coimbra só não sairia dignificada se houvesse problemas que não fossem resolvidos. E, portanto, quando há problemas que são resolvidos, não me parece que a Associação seja, de alguma forma, afetada, bem pelo contrário, sai mais dignificada. E relativamente a isso, sinceramente, acho que só com alguma dificuldade é que alguém pode acreditar que se eu e o resto da Direção-Geral não tivéssemos a certeza desse tipo de decisões, é que as poderíamos tomar, sabendo que poderiam ter repercussões muito mediáticas. Certamente nós não arriscaríamos a nossa imagem enquanto Direção-Geral sem termos a certeza absoluta que estaríamos a defender da melhor forma os interesses da Associação Académica de Coimbra. Achas que a Associação Académica de Coimbra ainda tem o mesmo peso na opinião pública e nos respectivos governos que se vão sucedendo, o mesmo peso que tinha há alguns anos atrás? Eu acho que a Associação Académica de Coimbra mantém esse peso e mantém essa importância. E notamos isso no contacto com os diversos, não só com os diversos governantes, mas com os diversos deputados e com outras entidades com as quais temos a oportunidade de reunir, como por exemplo recentemente com a Comissão Permanente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Acho que, infelizmente, o setor do ensino superior é que não tem o mesmo peso na opinião pública. E isso, sim, é preocupante e é refletido muito pelo que eu dizia há pouco, de o ensino superior não ter sido visto pelos últimos governos como uma prioridade nacional.
Temos outra questão, também uma notícia de há pouco tempo, que tem a ver com a segurança nos bares, também nos bares lá em baixo, e que até é referido como um caso que seria evitável porque as pessoas são referenciadas e não são sócios efetivos. As pessoas em causa que causaram distúrbios não são sócios efetivos da Associação Académica de Coimbra, não são alunos da Universidade de Coimbra e conseguiram entrar. Esta é uma questão também que tem sido discutida há alguns anos. Como é que isto também se pode resolver e porque é que isto aconteceu? Porque é que isso aconteceu eu não sei, terão que perguntar talvez a um psicólogo, a um sociólogo, perguntar porque é que há algumas pessoas que fazem distúrbios. Mas porque é que entra gente dentro da Associação Académica de Coimbra que não é sócio? Não sei o porquê, não sei concretamente como é que se passou essa situação e como é que essas pessoas em causa entraram dentro do espaço da Associação Académica de Coimbra. Obviamente que todos erramos e pode ter havido aí alguma falha humana aí no caso do reconhecimento do sócio, neste caso não sócio, nesse momento de entrada. Agora, como é que isso resolve? Em primeiro lugar, infelizmente, já temos problemas também com sócios da Associação Académica de Coimbra, portanto o problema da segurança é sempre um problema difícil de contornar. Mas também é por isso que nós temos esse serviço de segurança para assegurar que as coisas corram da melhor forma, e certamente que sempre que acontecer alguma situação indesejável, que obviamente pretendemos evitar, mas se acontecer, estou certo que poderemos confiar nos nossos seguranças para os resolverem da melhor forma. Agora, obviamente que eventualmente nós temos que discutir outras formas de garantirmos esse controlo e de termos a certeza de que dentro da Associação Académica de Coimbra o acesso é reservado a sócios e que dessa forma eventualmente poderemos minimizar os problemas, mas esse é sempre um problema que não será totalmente resolvido, porque infelizmente há sempre pessoas dispostas a realizarem atos de menor nobreza, por assim dizer. No que diz respeito a outros temas que foram temas bastante até acesos durante a campanha eleitoral, acesos e reuniam consenso entre os candidatos, que são temas, nomeadamente a questão do estádio universitário e do TAGV, a lógica do utilizador-pagador. O que é que a Direção-Geral atual fez para conseguir reverter isso? Nomeadamente, podemos começar pela questão do estádio universitário. Bem, relativamente ao estádio universitário, o Conselho Desportivo está em negociações com a Universidade de Coimbra no sentido de resolver essa questão, eventualmente evitar o pagamento de taxas e contribuir de forma ativa ou mais ativa para a gestão do estádio universitário, e também com propostas para a redução de custos que permitam evitar esse pagamento de taxas. É um processo que negocial está ainda a decorrer e, portanto, enquanto não findar, não poderei revelar mais detalhes sobre isso. Em relação ao Teatro Académico Gil Vicente, nós já tínhamos iniciado conversações com o Teatro Académico Gil Vicente, e ainda antes do final deste mandato espero que seja concluído um protocolo de utilização do TAGV que permita à Associação Académica de Coimbra realizar alguns espetáculos e dessa forma tornar a utilização do TAGV mais acessível à Associação Académica de Coimbra. Porque é que esses problemas ainda não foram resolvidos? Onde é que está o problema? Onde é que o problema reside? É a falta de insistência da Associação Académica em resolvê-los, ou é falta de receptividade por parte de quem os criou, digamos assim? Não, acho que o problema não é de nenhuma das partes. Acima de tudo, acho que o problema é o problema do país, que é o problema do financiamento. E, portanto, há aqui algumas questões que são de difícil resolução, mas que certamente conseguiremos manter aqui um equilíbrio orçamental para a Universidade de Coimbra, com soluções criativas e que nos permitam também utilizar esses espaços sem nos serem imputados custos. Ou sendo feito de uma forma muito reduzida. Portanto, obviamente que estas negociações irão continuar a ocorrer por forma que os interesses dos sócios da Associação Académica de Coimbra sejam salvaguardados. Voltando agora aqui à Direção-Geral, como é que estão as contas da Direção-Geral? E faço esta pergunta porque o país atravessa uma crise que é conhecida e que afeta vários setores. A pergunta é basicamente se há dificuldades de maior ou não. Bem, há algumas dificuldades sempre, obviamente, porque uma estrutura como a Associação Académica de Coimbra tem
tem um nível de despesa elevado, não diria despesa talvez, um investimento, não é um investimento esportivo, um investimento cultural, um investimento na formação dos estudantes da Universidade de Coimbra, mas que obviamente tem um nível de investimento avultado. Acima de tudo, durante este ano nós tivemos uma grande preocupação em estabilizar financeiramente a Associação Académica de Coimbra. Estamos a fazer um trabalho de fundo que espero que consigamos completar, que é o de limpar todas as dívidas que a Associação Académica de Coimbra foi acumulando ao longo dos anos, e portanto não sei ainda neste momento, até ao fim, até a apresentação do relatório de contas, ainda continuaremos a fazer esse trabalho, mas espero poder deixar aos nossos sucessores da próxima Direção-Geral uma Associação Académica de Coimbra financeiramente estável e que não nos deixar eventualmente alguma surpresa em dívida. Vamos agora talvez fazer uma análise a este ano que passou. Por área já falámos de todas praticamente, mas se calhar começamos na política educativa. Os objetivos foram todos conseguidos? Ou houve alguma coisa que ainda faltou? Bem, na política educativa, eu, não só enquanto Presidente da Direção-Geral, mas também enquanto ex-coordenador-geral dessa área, acho que na política educativa nunca se cumpriram todos os objetivos, infelizmente. Acho que o trabalho que se foi fazendo, e tal como eu já disse há bocado, foi um trabalho bastante interessante, um trabalho com uma postura reivindicativa mais forte, publicamente mais forte também em algumas áreas da discussão do ensino superior, e portanto que esses nossos esforços foram muito válidos. Agora, infelizmente, esse trabalho nunca está feito enquanto não houver um ensino superior como consideramos que deve existir em Portugal e como consideramos que os alunos ou potenciais alunos do ensino superior mereçam. E nessa área continuamos então a lutar, a Associação Académica de Coimbra vai continuar a lutar ou melhor, se lutou o suficiente, a questão é exatamente assim, se lutou o suficiente para que um dos pontos essenciais dos estatutos que dizem que devemos ter um ensino obrigatório, um ensino gratuito, se foram feitos esforços nesse sentido, ou se és da opinião de Ricardo Morgado, por exemplo, recém-eleito Presidente da Direção-Geral, em que sim, vamos continuar a lutar por isso, mas esta não é a melhor altura? Ou esta não foi a melhor altura? Eu acho que essa será sempre uma prioridade da Associação Académica de Coimbra. Se esta não é a melhor altura, acho que não é a melhor altura em termos de opinião pública. É difícil de explicar isto. Agora, certamente que a Associação Académica de Coimbra terá sempre a capacidade de explicar à opinião pública os motivos pelos quais acredita no ensino superior gratuito e, portanto, estará sempre em todos os momentos na linha da frente da defesa do ensino superior público. E, portanto, o fazer todos os esforços é relativo, não é? Quer dizer, qual é o limite para todos os esforços? Mas certamente nós tivemos neste ano uma postura muito política muito forte e muito vocacionada exatamente para o acesso, igualdade de acesso de oportunidades no acesso ao ensino superior e, portanto, acredito que o trabalho que desenvolvemos ao longo deste ano foi um trabalho bem feito. Agora é um trabalho que não se esgota neste ano e que terá a ser continuado, como sempre foi feito pela Associação Académica de Coimbra e que, portanto, se perpetuará até lá está, como tinha dito há pouco, obtermos esse ensino superior tal como achamos que deve existir. Um ensino superior gratuito, sim, um ensino superior de qualidade, um ensino superior que não seja elitista e que permita a todos aqueles que queiram investir na sua formação poder fazê-lo em igualdade de oportunidades. Mas que atualmente já não permite. Infelizmente. A ação social, então, aqui a confundir-se também um pouco com a política educativa. Creio que os objetivos da ação social também são difíceis de concretizar, seguindo na mesma linha de raciocínio que tu estavas a ter na área da política educativa. E na área da cultura foi feito de tudo, também pegando aqui na questão do TAGV, também não, pelo menos esse ponto ficou ainda por resolver, mas... Não ficará. Não ficará? Não. Estou seguro de que até ao fim do mandato esse ponto será resolvido. Até ao fim do mandato da Direção-Geral atual, sim. Vamos deixar as secções vão deixar de pagar cada vez que quiserem estar no TAGV? Cada vez não sei, mas certamente terão melhores condições para fazer, isso certeza. Não podes garantir então que o pagamento vai ser que o tal pagamento vai ser retirado de todo? De todo não, para toda qualquer atividade não posso garantir isso. Isso não. Isso dificilmente seria garantido, quanto mais não seja porque o Teatro Académico de Gil Vicente também tem uma programação própria.
Então o que é que podes garantir especificamente? Posso garantir apenas o que ficar no protocolo final e não o que neste momento está a ser negociado. Portanto, relativamente a isso não posso dizer muito mais do que isto nesta altura, mas penso que à partida pelo menos haverá um conjunto de atividades que à partida poderão ser realizadas sem pagamento por parte das secções culturais dos organismos autónomos no Teatro Académico de Gil Vicente. Em termos culturais, acho que acima de tudo nós conseguimos cumprir um objetivo que era também um objetivo do desporto, e que foi algo que nós sempre dissemos em campanha eleitoral. Acima de tudo, as funções do Pluro do Cultura e do Desporto, obviamente também é produzir cultura e desporto, por assim dizer, mas é acima de tudo um trabalho de promoção das secções e um trabalho de apoio às secções. E portanto, não entrar aqui numa loja de competição com aqueles que são os primordiais promotores de cultura e desporto da Associação Académica de Coimbra, mas sim ajudar a organizar esse património que nós temos. E nesse aspecto penso que foi bastante positivo. Praticamente a totalidade das atividades, agora não sei o número certo, mas fizemos 40 e tal, 50 e tal atividades de âmbito cultural ao longo deste ano. Foram realizadas em conjunto com secções, o que nos parecia muito importante para a promoção das mesmas, em particular em algumas secções que têm menor visibilidade ou que têm uma menor participação, como é, por exemplo, o caso do SESLA, que foi uma secção que colaborou connosco ativamente e que também ajudámos também de alguma forma a promover, e portanto penso que esse objetivo foi muito bem conseguido, e acho que é esse o trabalho que é fundamental fazer num pluro deste género da Direção-Geral, e portanto nesse aspecto acho que esses objetivos foram bem conseguidos. E a área das saídas profissionais, que era uma das grandes bandeiras, os objetivos foram também conseguidos? Sim, as saídas profissionais, tal como eu disse, o grande objetivo não foi conseguido com a celeridade que desejaríamos, mas está a ser bem encaminhado. Felizmente encontramos nesta equipa reitoral uma grande receptividade a esse ponto e uma grande preocupação também com a área do empreendedorismo. Parecia-nos que a formação nesta área seria fundamental e, portanto, ficámos obviamente muito contentes em saber que poderíamos trabalhar em conjunto com eles no sentido de desenvolver esta ideia, e que a breve prazo certamente será implementada, a não ser eventualmente por dificuldades orçamentais que esperemos que não afetem esta ideia, mas que possa ser implementada a breve trecho na Universidade de Coimbra. Vai então entrar dentro de alguns dias, podemos dizer assim, mais ou menos no final do mês, uma nova Direção-Geral. Há algumas pessoas que transitam desta Direção-Geral para a próxima. Aquilo que eu te pergunto é se já houve um diálogo entre ti e o Ricardo para a passagem da pasta. E quais é que foram já agora os conselhos? Não, isso não é para aqui. Mas sim, mas obviamente que já tive a oportunidade de falar com o Ricardo diversas vezes sobre as tarefas que ele terá agora pela frente. O Ricardo foi meu colega de Direção-Geral na Direção-Geral do Miguel Portugal, meu colega de gabinete e um grande amigo meu, e portanto obviamente que tive a oportunidade já de diversas vezes contactar com ele, tal como tenho a oportunidade de fazer sempre que ele necessitar e de o aconselhar naquilo que ele entender. Portanto, essa passagem de pasta está a ser bem feita. Temos estado praticamente diariamente, tirando agora neste período entre Natal e fim de ano, em contacto, para ele também ir acompanhando o trabalho diário do Presidente da Direção-Geral e também de alguma forma perceber de que forma é que se pode adaptar rapidamente às suas novas funções. Consideras então que os estudantes da Universidade de Coimbra fizeram a melhor escolha? Não, sobre isso não vou pronunciar. Eduardo, faz então portanto um balanço, já disseste no início, um balanço positivo deste mandato. Aquilo que eu te pergunto é, e do teu curso, fazes um balanço positivo deste ano? Calculo que não, é difícil conciliar estes dois cargos, digamos assim. Não, é bastante complicado. Este é um trabalho a tempo inteiro e obviamente que durante este ano, não só como Presidente, mas também ao longo destes 2 anos de Direção-Geral, o meu curso saiu aí um bocadinho, o meu percurso académico saiu um bocadinho beliscado, mas é uma experiência que vale a pena, obviamente. Não tinha isto como objetivo, mas tenho como prazer poder servir os estudantes da Universidade de Coimbra e da Associação Académica de Coimbra. Agradeço-lhes obviamente essa confiança que depositaram em mim para estar presente nestas direções gerais,
E agora terei que retomar a minha vida mais ativa enquanto estudante de Bioquímica. Esta passagem pela Direção-Geral, estas passagens, que não é a primeira, pela Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, vai servir para um possível impulso na área da política? Não acredito nisso neste sentido. É público, eu admito enquanto candidato que sou militante de uma juventude partidária, apesar de nunca ter sido um militante ativo, e se essa fosse a minha preocupação principal, não teria investido o meu tempo na Associação Académica de Coimbra e no associativismo de um modo geral. Mas sim, se calhar, em perseguir esses objetivos político-partidários. Não vejo a política como um objetivo, embora dificilmente, e já tive a oportunidade de dizer isto por acaso num debate no ano passado que participei na altura, quando estava na Direção-Geral do Miguel, dificilmente me imagino não sendo político, no sentido em que dificilmente eu não me preocupo com a comunidade em que me insiro, dificilmente não gosto de participar e contribuir para que as coisas melhorem e, portanto, seja com o grupo de pessoas que me rodear naquele momento ou em qualquer escala, certamente que terei a oportunidade de dar o meu contributo, sendo através da política partidária ou não. Tal como eu disse, não é esse o meu objetivo, e não acredito que esta minha passagem pela Direção-Geral seja esse trampolim que muitas vezes se fala. Acima de tudo, acho que esta passagem pela Associação Académica de Coimbra foi profundamente enriquecedora em termos pessoais, foi profundamente enriquecedora não só do ponto de vista puramente pessoal, mas também do ponto de vista profissional, do desenvolvimento de competências, do trabalho em equipa, da gestão, saber lidar com pressão, com stress, com prazos, com uma série de coisas. Isso certamente será uma vantagem competitiva para mim no mercado de trabalho. Agora, em termos da participação político-partidária, acho que cola-se muitas vezes essa imagem, os elementos da Direção-Geral, mas penso que hoje em dia quem quer seguir quem quer fazer esse percurso de carreira política, que é uma coisa na qual eu não acredito, porque não acredito que a política se faça profissionalmente, terá muito mais a ganhar em investir nas juventudes partidárias e nos partidos políticos diretamente do que envolver-se no associativismo. E que tipo de peso têm os partidos e juventudes partidárias aqui na Direção-Geral da Associação Académica? Felizmente nenhuma. Felizmente a Associação Académica de Coimbra há muito que abandonou esse tipo de forma de trabalhar, não é? Quer dizer, desde 92 que não há listas efetivamente de partidos concorrentes à Associação Académica de Coimbra. Acho que isto criou um grande espírito de autonomia das juventudes partidárias e partidos políticos na Associação Académica de Coimbra, e acho que isso é extremamente positivo, embora também me pareça que não há mal nenhum em haver listas que sejam motivadas não por partidos, mas por militantes de partidos, neste sentido. Se calhar uma das coisas que falta à Associação Académica de Coimbra e à Universidade de Coimbra, as universidades de um modo geral, é esse espaço de debate. As universidades são espaços de debate por excelência, e infelizmente isso não tem acontecido muito. E se calhar o facto de pessoas que se revêem em determinadas ideologias políticas terem diferentes visões do ensino superior e elas poderem debater-se no espaço da Associação Académica de Coimbra não é algo que me choque, desde que obviamente depois não haja qualquer tipo de partidarização das direções gerais ou dos núcleos ou do que seja, e desde que eventualmente não haja qualquer tipo de conflito de interesses. Se as coisas forem feitas de uma maneira limpa e transparente, não vejo mal nenhum que pessoas que acreditam em determinada ideologia queiram, junto dos seus colegas, explicar que aquela sua visão do ensino superior é a visão do ensino superior que devem defender, ou que eventualmente a maioria das pessoas se revejam nela. Agora, acho sim que, independentemente de as pessoas se reverem nesta ou naquela ideologia, que tenham total transparência
no que são os seus interesses e evitar qualquer tipo de conflito que possa existir entre as suas militâncias e as suas participações no associativismo. O reitor da Universidade de Coimbra também disse há pouco tempo que a Universidade até pode fechar se os cortes que se registaram este ano se continuarem a registar. Provavelmente os cortes vão afetar a Associação Académica de Coimbra. Também é uma coisa que te assusta estas declarações do reitor, ou achas que foi, como já muitos disseram, só mais para alarmar, para lançar achas para a fogueira e para... Bem, eu infelizmente acho que o reitor da Universidade de Coimbra neste ponto está... Não sei se estará completamente certo, na medida em que não sei se a Universidade de Coimbra poderá mesmo fechar em 2013 ou não. Eventualmente pode não fechar, quer dizer, há sempre maneiras de manter a universidade aberta. Agora é preciso nós discutirmos a partir de que ponto é que vale a pena ter as universidades abertas ou não, e portanto poderemos baixar tanta qualidade que não vale a pena ter a Universidade de Coimbra aberta. Isso era algo que me assustaria imenso. E portanto, neste momento estou obviamente bastante preocupado com as questões de financiamento do ensino superior. É algo que tem sido uma preocupação da Associação Académica de Coimbra e dos estudantes, no modo geral, já com algum tempo. Isto muito porque as instituições de ensino superior, infelizmente, não conhecem a austeridade apenas desde o momento da crise, mas conhecem já há bastantes anos. E obviamente vejo com grande apreensão estas declarações e acima de tudo, creio que se este cenário de desinvestimento se mantiver no ensino superior, certamente que poderemos estar perante o encerramento do ensino superior público. Isso é algo bastante preocupante. Porquê é que não voltaste Porquê é que não te recandidataste? Porquê é que não me recandidatei? Não me recandidatei acima de tudo porque entendo que obviamente é bastante gratificante participar na direção-geral e exercer as funções que fui exercendo ao longo destes anos, mas entendo também que, tal como me perguntavas há bocado, que também é preciso gratificante acabar o curso. Exatamente, também é gratificante, obviamente, eu poder completar a minha formação académica e participar no mercado de trabalho. Tenho também o meu percurso pessoal para seguir, mas obviamente que, independentemente de estar ou não estar em funções na Associação Académica de Coimbra, estarei sempre disponível para ajudar e para contribuir da melhor forma que puder e souber. Muito obrigado, Eduardo. De nada. Fica por aqui a primeira edição do Ponto e Vírgula deste ano de 2012. Hoje o convidado foi Eduardo Melo, que está prestes a terminar as suas funções enquanto Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra. Já sabe que pode partilhar a sua opinião connosco em facebook.com/pontoevirgularuc e ouvir os podcasts do programa em pontoevirgularuc.blogspot.com. Por hoje é tudo, continuo na companhia da RUC e tenham um bom 2012. Boa noite.